Aleluia. Mas, irmãos, eu gosto muito de testemunhos. Os testemunhos me edificam, os testemunhos me animam e me, me incentivam também a melhorar cada dia, a crescer cada dia. Então, testemunhos são muito edificantes. E esse testemunho é de uma mulher, um testemunho maravilhoso, e que não aparece muito na Bíblia. Você não vê muito destacado, fala-se pouquíssimo sobre ela, apenas 3 versículos, se não me engano. Deixa eu ver aqui. Aqui. Exatamente, são 3 versículos apenas, e apenas um evangelista fala sobre ela. É o evangelista Lucas. Eu estou falando da profetisa Ana. Ana foi uma mulher de Deus, uma profetisa, e aparece o seu testemunho bem rápido aí em Lucas capítulo 2, versos de 36 a 38. Apenas esses 3 versículos falam, pelo menos que eu me lembre assim, dessa mulher de Deus, a nossa irmã Ana. Veamos. Estava também presente a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer. Era uma senhora de idade avançada, tinha vivido com seu marido durante 7 anos depois de se casar. Observe que ela casou e 7 anos de casada o seu esposo faleceu. Verso 37. Desde então permanecera viúva até a idade de 84 anos. Jamais deixava o templo, adorava a Deus, jejuando e orando dia e noite. Observe que coisa linda. Havendo chegado ali, naquele exato momento, deu graças a Deus e proclamava acerca do bebê Jesus para todos que anelavam pela redenção de Jerusalém. Então, Ana, quando viu Jesus ser apresentado ali, 8 dias depois de nascido, ela teve essa revelação, e diz o texto aí que Ana proclamava acerca do bebê Jesus para todos que anelavam pela redenção de Jerusalém. Senhor, muito obrigado por tua palavra, muito obrigado por esse culto, muito obrigado pelo louvor e adoração, muito obrigado pelas súplicas. Queremos ainda neste momento, ó Pai, te apresentar a vida de Daniele, Fernando, eles estão agora no hospital. Ser com a tua filha, ó Pai, dando a ela graças, unção, ó Deus, fortalecendo o seu emocional e o seu físico, em nome de Jesus. Ser com o Fernando também, que está ali, com o Felipe, que está em casa, com a família dos teus filhos. Pedimos a tua bênção e também que o Senhor nos conduza na reflexão dessa palavra. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Muito bem, glória a Deus. Irmãos, o ministério profético é um dos mais destacados, claro, na Bíblia, né? Porque o profeta, ele não apenas se refere a assuntos futuros, mas o profeta era, e ainda é, existem profetas, homens e mulheres de Deus, são pessoas que falam da parte de Deus, são porta-vozes de Deus. A responsabilidade do profeta é muito grande. A Bíblia, inclusive, chama atenção, principalmente no livro de Jeremias, ai daquele profeta que fala o que Deus não mandou falar. Que no tempo de Jeremias acontecia muito
aquelas mensagens para massagear o coração, o ego das pessoas. E Deus estava falando duro para o povo, alguns profetas negavam isso, dizendo que não era Deus que estava falando, pelo contrário. E aí Jeremias é muito direto quando fala a respeito disso, e inclusive sofreu bastante, porque quem fala da parte de Deus enfrenta muita dificuldade, né? Falar o que Deus de fato manda dizer, manda falar, não o que as pessoas querem ouvir, né? Então há uma diferença muito grande. Então o profeta é aquela pessoa que fala da parte de Deus, certo? Que tem a palavra de Deus. E o ministério profético é maravilhoso. Aparece em toda a Bíblia, tanto na primeira aliança, no Antigo Testamento, como na nova aliança também, nós vamos ver aqui. A Bíblia cita algumas mulheres profetas ou profetisas. Não é só um ministério masculino na Bíblia, né? Eu não me lembro assim de sacerdote, sacerdotisa ministrando no templo. Existiam sacerdotisas em outras crenças, em outros segmentos, mas no templo mesmo, eu não me lembro, assim, até vou pesquisar, acabei não pesquisando essa informação. Mas profeta, nós temos, por exemplo, lá no livro de Êxodo, no capítulo 15, versículo 20, fazendo menção da primeira profetisa, mulher profetisa, que foi justamente Miriam, a irmã de Moisés e de Arão. Miriam era uma profetisa, ela profetizava da parte de Deus. Lá no livro de Juízes, no capítulo 4, versículo 4, aparece uma profetisa de destaque, Débora, a esposa de Lapidote. Débora também ela julgou o povo de Israel no tempo dos juízes. Ela foi uma juíza também, mas ela era profeta ou profetisa. No livro de Reis, capítulo 22, segundo Rei 22, aparece também uma profetisa, Hulda, aquela mulher de Deus que foi consultada também acerca da palavra de Deus, da vontade de Deus. E no Novo Testamento, então só para os irmãos estiverem anotando, Êxodo 15, 20, Miriam, Juízes 4, 4, Débora, segundo Reis 22, 14, Hulda. São as profetisas citadas aí no Antigo Testamento. No Novo Testamento, além de Ana, nós temos também em Atos capítulo 21, versículo 9, as 4 filhas de Filipe. Paulo passa ali naquela cidade e aquele homem, Filipe, as suas 4 filhas profetizam. Elas eram profetisas também. Então, meus irmãos, aqui nós estamos vendo Ana, que se dedica ao Senhor inteiramente. Ela é uma mulher viúva, como falei, ficou viúva 7 anos depois de casada, imaginem a dificuldade que é isso. E ela estava agora, quando Jesus foi apresentado no templo, com 84 anos, e continuava ali firme, servindo ao Senhor, diz o texto bíblico, em oração e jejum. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. O que seria servir a Deus em jejum e oração? Como interessante. Mas eu destaquei aqui para compartilhar com os irmãos, o que senti muito também de Deus, essa palavra, o meu coração, lendo o livro de Lucas, que é o livro que eu estou lendo agora. Aí nós destacamos aqui algumas marcas dessa mulher de Deus, dessa missionária, dessa serva dedicada, algumas marcas que certamente também devem ser observadas em nossas vidas, como cristãos, como servos de Deus, como Ana era. Tá?
Então, a primeira marca que eu destaquei aqui na vida de Ana é a fidelidade absoluta e inegociável a Deus. Essa mulher, irmãos, era uma mulher completamente dedicada ao Senhor. E olha o que acontece. O contexto de vida de Ana. Ana poderia, humanamente falando, ser uma pessoa totalmente frustrada. Ela perde o seu marido com 7 anos de casada. Ela poderia ser uma mulher depressiva. Poderia viver amargurada, né? Sonhos interrompidos. Imagine uma jovem. Mas essa mulher não se deixa vencer por essas situações, por essas circunstâncias. Ela escolhe servir a Deus, ela escolhe Deus. Né? Ela não senta e chora, amargurada, lamentando a sua tragédia, né? A sua vida difícil, porque Ana não tinha uma família. É possível que ela casou com essa intenção de ter uma família, de ter filhos, de construir a sua vida ao lado do seu marido. E, de repente, tudo isso é interrompido muito precocemente, irmãos. Então, ela tinha tudo para ser uma pessoa muito infeliz. Mas o texto bíblico vai dizer que Ana muda completamente essa história. Por quê? Ela escolhe servir ao Senhor. Ela escolhe Deus, ela procura o lado positivo da vida. Ela não se prende ao problema, ela não se prende à adversidade. Às vezes a gente se prende muito, ou nos prendemos muito aos problemas. Até quando isso acontece, acabamos potencializando a dificuldade, o problema, nos vitimamos e ficamos ali no beco da amargura. Não foi isso que aconteceu com essa mulher. Ela simplesmente levanta, né? Como diz aí a frase, sacode a poeira e dá a volta por cima e vai embora. E ela vai para onde? Para a casa de Deus. Ela dedica a sua vida ao Senhor. Já que não foi possível acontecer o que ela pretendia, o que estava dentro dos seus planos, ela vai para os planos de Deus. Isso é muito interessante. Então, a fidelidade inegociável e absoluta a Deus. Essa é a primeira marca de Ana. Fiel, fidelidade ao Senhor. Não negar ao seu Senhor. Né? E isso não foi um tempo da sua vida, foi toda a sua vida. Ela está agora com 84 anos. É claro que 84 anos é uma idade praticamente limite. Então, poucas pessoas conseguem chegar ou passar dessa idade. E Ana estava aí. Continuava com o mesmo, pelo que a gente percebe aqui, com a mesma disposição, com a mesma energia, com a mesma dedicação, com o mesmo fervor, com a mesma motivação. Não é fácil, amados, isso aí. Eu me lembro muito de Caleb. Caleb, quando recebe a promessa de que ele teria uma parte da herança quando chegasse lá à terra prometida, ele tinha 40 anos. Aí passaram-se mais 40 anos, que Caleb foi um dos poucos que conseguiu chegar na terra, e agora ele estava com 80. E aí ele cobra de Josué a terra dele. Ele falou, na época eu tinha 40, hoje eu tenho 80, mas me sinto como 40. Com a mesma disposição, com o mesmo vigor. Irmão, isso é maravilhoso. É para pensar. Às vezes a gente se sente velho, né? Talvez não velho pela idade, mas para as atividades que a gente exerce. Então, nada de pensar em aposentadoria ainda, viu? Principalmente no Rei de Deus. Temos que continuar com o mesmo vigor, com a mesma disposição. Quem já passou aí dos 70, quem está nos 200, né? Então, estou vendo ali que nós temos 2 irmãos aqui que estão bem destacados aqui na tela, irmão Josafá e irmã Vera Lessa. São os 2 constantes aí, glória a Deus por isso. Né? E já passaram dos 30, os 2 aí. Tá certo? Então, meus amados irmãos,
temos que manter essa motivação independente da idade, né? Glória a Deus. Então, a primeira qualidade, a primeira marca dessa mulher, dessa profetisa, era fidelidade, que eu consegui anotar. A segunda marca de Ana, Ana valorizava estar no templo. Meus irmãos, isso parece simples, mas é tão importante. Você valorizar o santuário, a casa de Deus, o lugar de adoração, o lugar de culto, zelar por ele e estar lá, né? Lutar por ele. Nós estamos aí na questão da reforma, mas estamos fazendo isso com muita alegria, e eu sei que os irmãos também têm contribuído, estão ansiosos para chegar o momento de estar na igreja, porque faz muita falta. Imagino que tem irmãos aí que estão sentindo muita falta da igreja. Eu creio que todos estão sentindo muita falta da igreja, do lugar onde nós adoramos ao Senhor. Por quê? Porque é um lugar separado, irmãos, com essa finalidade. E aí a gente vê, coincidentemente, que a outra Ana, lá da história de Israel, do tempo do sacerdote Eli, também era uma mulher dedicada ao Senhor e entregou o filho para servir no templo, que foi Samuel. Coincidentemente, essas duas Anas aí têm praticamente essa mesma disposição e esse mesmo amor e dedicação pela casa de Deus. Então, essa Ana se dedicou totalmente ao Senhor. A outra Ana lá entregou o filho para o templo do Senhor. Então, é a casa de Deus, o ambiente onde se adora o Senhor, com essa vocação, com essa finalidade específica, né? Não é uma das finalidades. O templo não é um dos lugares para cultuar. O culto a Deus não é uma das opções no templo. Hoje, infelizmente, se usa o espaço de culto para muita coisa, né? Eu já vi aqui igrejas em Salvador que no final de semana é igreja, durante a semana é estacionamento, as pessoas botam o carro lá dentro e cobram por isso. Eu achei aquilo tão estranho, esquisito, mas tem uma situação dessa aqui, né? Mas eu acho que a casa de Deus ela tem que ter essa vocação específica. Eu sou meio templista, né? Porque eu entendo que a igreja, o lugar de adoração ao Senhor, tem que ser separado para isso, exclusivamente, tá certo? Para se adorar, dedicar-se ao Senhor. E Jesus, quando chega lá no templo, faz aquela limpeza e ele declara: minha casa será chamada o quê? Casa de oração. Glória a Deus por isso. E então Ana tinha esse entendimento. E ela vivia no templo. Claro que ela saía para alguma coisa, mas o texto bíblico vai dizer que durante toda a sua vida, desde que ela ficou viúva, até agora, 84 anos, ela dedicava a sua vida ao templo. E ela estava ali servindo a Deus em orações e em jejum. Eu estava pensando nisso, irmãos, o que seria servir a Deus em oração e jejum? Eu creio que o principal objetivo é ser uma intercessora, uma mulher intercessora, né? Então, ela dedicava tempo ali a Deus de oração, intercedendo por Israel, principalmente. Quem sabe intercedendo pela chegada do rei, de Jesus Cristo. Ela sabia que o povo esperava o rei Jesus. Ela começa a anunciar isso: olha, Jesus chegou. Então, ela estava ali orando, intercedendo por Jerusalém. Quantos problemas ela viu acontecer em Israel no seu tempo? Quantas ameaças de invasão, quanta profanação ali, quantos pecados. E ela estava ali como intercessora, dedicando a sua vida ao Senhor. Isso é um serviço prestado de excelência, né, ao reino. Que tem pessoas que prestam serviço e tem aquelas pessoas que prestam desserviço, infelizmente. Mas Ana prestava um serviço de excelência
jejuando, orando, intercedendo, certamente pelas pessoas, pelas necessidades que chegavam ali ao seu conhecimento. Então, esse era o trabalho de Ana, ela dedicou a sua vida a isso. Que maravilha! Então, Ana valorizava estar no templo. A terceira marca dela, ela valorizava a comunhão com Deus, meus irmãos, o jejum e oração, porque você pode fazer isso em outro lugar, você pode ter um tempo de jejum e oração em sua casa, no monte, em outros lugares. Ela escolheu o templo, que certamente era o lugar mais apropriado, mais propício, mas ela amava isso. Ela era uma mulher de oração, uma mulher consagrada ao Senhor. Nós vimos aí nosso irmão Sinésio orando, e eu vejo em Sinésio essa marca, né? Sinésio, Elza, essa marca dos irmãos. Não é porque eu estou na presença deles, não, mas essa marca de oração. Eu liguei para Sinésio mais cedo, liguei no telefone dele, mas quem atendeu foi Elza. Eu conversei com Elza um pouco. Agora passa para Sinésio, ele está orando. Olha que coisa maravilhosa. Glória a Deus, deixa o homem no monte. Depois eu falo com ele. Eu me lembrei até de George Miller. Não sei se o irmão se lembra da história de George Miller. George Miller, a rainha foi visitá-lo no seu orfanato. O orfanato, ele cuidou de mais de 10 mil crianças. E a rainha foi visitar George Miller. Quando chegou lá, avisaram, ele falou, pede para ela vir depois que eu estou orando. Imagine. Ela é rainha, mas eu estou falando com o rei dos reis. Então não posso atender agora. Maravilha isso. Glória a Deus por isso. Então, meus irmãos, vida de oração, consagração, jejum. Essa era a rotina dessa mulher de Deus. E quantas pessoas ela ajudou fazendo isso? Quantas pessoas ela socorreu na oração? Porque você socorre pessoas orando. Você não só socorre fisicamente, mas na oração, no jejum, dedicando tempo ao seu país, por sua nação, pela nação brasileira, pelos políticos desse país, para que tenhamos vida melhor, para que tenhamos pessoas honradas. Então, meus irmãos, tem muita coisa, muitos motivos, muitos tópicos de oração. Então, quem pensa que oração não é trabalho, está enganado. Glória a Deus por aqueles que dedicam tempo a esse ofício maravilhoso. E Ana tinha esse coração, né, voltado para o jejum e para a oração, servindo a Deus nesse segmento, com esse viés aí de interceder pelas pessoas. Então, essa é a terceira marca que eu vi aqui na vida dessa irmã Ana. Primeiro, fidelidade. Segundo, ela valorizava o templo do Senhor. E terceiro, uma vida de oração e jejum. Glória a Deus. Eu vi até essa semana uma frase, até falei para Neuza essa frase hoje. Né? Fé no Pai que o inimigo cai. Está firmado no Pai que a gente derruba os gigantes, derruba os inimigos. Nossos inimigos não são físicos, não, viu? Nosso inimigo, a Bíblia diz que é espiritual. Nossa luta não é contra carne e sangue. Isso fala de inimigo físico. Nossa luta é contra principados e potestades, que são inimigos invisíveis. Mas quando você está firme com o Pai, esses inimigos caem. Caem por terra, em nome de Jesus. Aleluia. E Ana derrubou muitos gigantes, viu? No joelho. Que arma poderosa. E a quarta marca que eu coloquei aqui foi um coração de evangelista. Imagine, fidelidade a Deus, amava e valorizava o templo, a casa de Deus, era uma mulher de jejum e oração e que evangelizava. Imagine que heroína era Ana. Que profetisa abençoada essa mulher. Porque, meus irmãos, ter esse coração evangelista, maravilhoso. Às vezes a gente tem dificuldade de evangelizar, de falar do amor de Deus.
e com todas as informações que nos estão disponíveis. Eu e você, meus amados irmãos, temos à nossa disposição essa gama de informações, bíblias de estudo, bíblias online, traduções, comentários, temos as ferramentas, temos pessoas nos ensinando, temos recursos para consultas importantes, né? O Google está aí, o professor Google está aí, a gente vai lá e busca o que a gente quer, as informações. Será que Ana dispunha desses recursos todos? Claro que não. Ela nem Jesus ela tinha ainda. Mas quando Cristo chega, a primeira coisa que ela faz, meus irmãos, é anunciar Jesus. Veja que o coração dela está nisso. É um coração evangelista, de amar as pessoas, porque ela foi correndo e informar para as pessoas que esperavam o Filho de Deus que ele havia chegado. Então nós temos, meus irmãos, essa incumbência de informar para as pessoas que a redenção está aí e que o fim está próximo, que não há outra saída, que não temos outros recursos a não ser para a salvação, a não ser Jesus Cristo. Nós temos a informação. Nós temos a palavra de Deus. Entendeu? Então, é ter esse coração evangelista. E eu peço muito isso a Deus. Que às vezes nós temos a dificuldade de abordar alguém, de compartilhar. E aí, se você não tomar cuidado, às vezes você está ali diante de uma pessoa que está sedenta pela palavra de Deus e você leva outro assunto para ela e esquece do principal. Não acontece isso muitas vezes? O principal, o que é o principal? O principal é o principal. E o principal para esse mundo é o quê, meus irmãos? O Evangelho. Então, Ana se apegou a isso e ela anuncia o Evangelho. Diz o versículo 38. Havendo chegado ali, ela chegou no tempo, na hora, naquele exato momento, deu graças a Deus e proclamava acerca do bebê Jesus. Ou seja, Senhor, graças te dou, chegou. Ana, irmãos, realiza o sonho da vida dela. O sonho da vida dela maior do que todos os sonhos que possivelmente ela tinha como ser humano, como mulher, mas agora ela realiza o grande sonho da vida dela, que era ver Jesus. Assim como o próprio Simeão. Simeão disse, Senhor, pode me levar agora, porque eu já vi a salvação de Israel. Aleluia. Nós já vimos, irmãos, pelos olhos da fé, Jesus. Glória a Deus. Por isso que nós somos a geração mais bem-aventurada. Nós somos a geração mais feliz que já viveu, porque nós vimos a redenção. O Verbo se fez carne, habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Aleluia. Então, os que viveram, as gerações que viveram antes de nós, desejaram ver o que nós vemos, meus irmãos, e não viram. Nós, então, temos o privilégio. E Ana realiza esse sonho grandioso, que era justamente ver a redenção, ver Jesus, e ela, então, é abençoada. Então, aí está essas 4 marcas que eu separei para os irmãos e que nos trazem também muitos ensinamentos. Fidelidade, eu preciso de fidelidade. Valorizar o templo de Deus, valorizar, zelar, cuidar dele, como Ana fazia. Terceiro lugar, a oração e jejum era a sua prioridade, o seu tempo, o seu trabalho, ela servia a Deus com isso, jejum e oração. E em quarto lugar, um coração evangelista, alguém que de fato evangelizava. Ana entendeu, né, que o tempo dela ali ainda não estava encerrado, mas que poderia encerrar ali. Mas ela vence todas as dificuldades, as barreiras, as limitações da idade e avança falando de Jesus. Não se deixou dominar
ou não se deixou vencer pelo mal, como diz lá em Romanos capítulo 12, versículo 21. Não te deixe vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Ana superou todas aquelas dificuldades que nós vimos no Senhor. Exerceu o domínio próprio, se manteve ali firme com o Senhor, e Ana realizou seu maior desejo e sonho, que foi ver Jesus. Com certeza Deus abençoou. Amém, amados? Deus nos abençoe e nos ajude a ter esse coração da primeira missionária, que foi justamente aquela que anunciou para a sua geração que o rei havia chegado. O reino de Deus chegou até nós. Aquele bebê era o Cristo. Amém? Aleluia. Vamos orar, agradecer ao Senhor, pedir a Deus, né, essas qualidades também dessa mulher de Deus, de nossa irmã Ana. Aleluia. Glórias ao Senhor. Deixa eu ver aqui rapidinho se temos alguma informação. Aleluia. Estamos vendo aqui Fernando segurando Miguel. Que maravilha! Aleluia! Que bênção! Miguel chegou. Glória a Deus, glória a Deus. Fernando mandou aqui a foto dele, de Dani e do Miguel. Está tudo bem, graças a Deus. Que alegria! Aleluia! Vamos orar aí também com mais esse motivo de gratidão a Deus, né? Aleluia. Senhor, louvado seja o teu santo nome. Noite maravilhosa. Que, ó Deus, noite feliz, onde podemos compartilhar a tua palavra, aprender mais do Senhor. E agora, fechando esse momento, a chegada de Miguel com saúde, em paz, e dando bem. Glórias ao teu santo nome. Aceita a nossa gratidão, nosso louvor, nossa adoração. Aleluia, nossa ação de graça. Amém. Senhor, nos dá esse coração evangelista, nos dá esse coração, ó Pai, movido pela fidelidade, que a oração e o jejum, Pai, façam parte da nossa vida inseparavelmente, e que possamos, Senhor, também dedicar nossa atenção e nosso amor à tua casa. O amor à tua casa nos consome. Em nome de Jesus nós oramos, pedimos a tua bênção por cada irmão que está online, por aqueles que não puderam estar, por aqueles irmãos que estão também enfermos, aguardando uma resposta. Toma em tuas mãos. Nossas demandas são tuas, Pai. Não são nossas, mas são do Senhor. Obrigado mais uma vez, Pai, pelo parto de Dani, quando tudo correu bem, ela já está, ó Deus, com o seu bebê, Miguel. Obrigado, Senhor, por essa bênção. Consagramos desde já, eu sei que ele já é consagrado ao Senhor desde o ventre, mas apresentamos a ele ao Senhor nesse primeiro dia de vida aqui no mundo, em que ele foi dado à luz. Colocamos ele nas tuas mãos para que ele caminhe contigo todos os dias da sua vida, com fidelidade, dedicado ao jejum e oração também, amando a tua casa e tendo um coração evangelista para a glória do teu nome. Nós te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua maravilhosa paz. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deus seja louvado.